Oi, meus amores do sétimo ano, aqui é o tio Matheus e vamos lá para mais uma videoaula das questões comentadas. Aula 7 do dia 15/7/2020, capítulo 6, página 43, número 1. 1. Muitos turistas, atraídos pela possibilidade de ver a neve, visitam a cidade de São Joaquim no período do inverno. A seguir está registrada a variação da temperatura em graus Celsius nas primeiras 8 horas de um dia de inverno nessa cidade. Então aqui nós temos o gráfico. Vamos agora para as questões. Com base no gráfico, responda as questões propostas. A. De 0 a 1 hora da manhã. Então, cadê? De 0 a 1 hora da manhã, a temperatura se manteve constante. Isto é, permaneceu a mesma. Qual foi a temperatura registrada nesse período? Foi de menos 0,8. Menos 0,8. Represente esse número na forma de fração e simplifique-a para obter a fração irredutível. Então, menos 0,8 é igual a menos 8 sobre 10. Agora vamos simplificar para ela ficar irredutível. Vamos simplificar ela. Vamos dividir por 2. 8 par, 10 também é par, pode ser por 2. Então, vai ficar igual a menos 4 quintos. B. A que horas a temperatura atingiu pela primeira vez 0,5 graus Celsius abaixo de zero? Às 4 horas da manhã. Às 4 horas. Então, às 4 horas. C. Às 7 horas da manhã, qual foi a temperatura registrada? Às 7 horas da manhã, a temperatura foi de 0 graus. 0 graus. D. Das 6 às 8 horas, houve aumento ou diminuição da temperatura? Qual foi a variação dessa temperatura? Então, vamos fazer uma pequena continha. Das 8, então, 0,5 menos, porque, ó, tá aqui, ó, o sinalzinho, ó. Às 6 horas da manhã estava menos 0,5. Então, menos 0,5. Menos, antes do parêntese, muda o sinal. Então, vai ficar 0,5 mais 0,5, que é igual a 1,0 grau. Ou 1 grau. Então, houve um aumento. Tá bom, meus amores? Vamos para a próxima. Aula 7, do dia 15/7/2020, capítulo 6, página 44, número 5. 5. Represente com desenhos cada uma das frações. E quais das frações acima representam mais que um inteiro? A. 5 oitavos. Então, esse é mole. Vamos fazer aqui, dividir em 8 partes.
8 partes. Então, ele comeu 5 partes das 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oitavos. Agora a B. 8 sétimos. Não tem como a gente fazer 7 partes e comer 8. Então, vamos fazer uma divisão. 8 dividido para 7. 7 vezes 1, 7. Menos, sobrou 1. Então, aqui nós vamos ter 1 inteiro e uma partezinha no outro. Então, vamos dividir em 7 partes. Dividimos em 7 partes. Vamos agora fazer o segundo. Então, aqui ele comeu 1 inteiro e 1 no outro. Então, 1 inteiro, esse aqui vai ficar completo. Vai comer as 7 partes aqui. E no outro, só uma partezinha. Vamos agora para C. 3 quartos. Esse também é mole. Então, comeu 3 partezinhas. 2, 3. Essa D também vai ter que fazer a divisão. 6, 5. 5 vezes 1, 5. Menos, sobrou 1. Então, vai ser uma parte inteira e um pedacinho também no outro. Vamos fazer aqui. 5 partes. Fazer agora o nosso segundo. Então, aqui comeu 1 inteiro. E uma partezinha no outro. Foi? Quais das frações acima representam mais que 1 inteiro? A B e a D. Então, vamos colocar aqui. B e D. Aqui, ó. Usamos 1 inteiro aqui e mais umzinho no outro. 1 inteiro aqui e mais umzinho no outro. Agora vamos para a próxima questão. Aula 7, do dia 15/7/2020, capítulo 6, página 44, número 6. 6. Agora, complete as sentenças com a palavra maior, menor ou igual. Uma fração cujo numerador é...
pontinho, pontinho, que o denominador representa menos que 1 inteiro. Então é só a gente lembrar daqui de cima. Só a gente lembrar das frações aqui de cima. Vamos, deixa eu escrever aqui, ó. Numerador é o de cima. Denominador é o de baixo. Então, uma fração cujo numerador é pontinho, pontinho, que o denominador representa menos que 1 inteiro. Então, quando o numerador é menor. Quando o numerador é menor. Olha aqui em cima, ó. Uma fração cujo numerador é, pontinho, pontinho, ao denominador, representa exatamente 1 inteiro. Então, quando ele é igual. Uma fração cujo numerador é, pontinho, pontinho, que o denominador representa mais que 1 inteiro, quando ele é maior. Quando ele é maior, aqui, ó, representa mais que 1 inteiro. Aqui, ó, mais que 1 inteiro. Tá focando aqui? Mais que 1 inteiro, ó. Teve 2 partes. Aqui a gente só pegou um pedacinho. Vamos agora para a próxima folha. Aula 7, do dia 15/7/2020, capítulo 6, página 45, número 9. Observe os números escritos no quadro abaixo. Aqui nós temos alguns números. E agora, quais pertencem ao conjunto dos números inteiros? A. Naturais. Naturais são aqueles positivos, né? E que não tem vírgula. Então, 10 quintos, ele está aqui disfarçado. Sabe por quê? Olha aqui, ó. 10 quintos é igual a 2. Só a gente dividir. 5 vezes 2, 10. O próximo aqui, ó, raiz de 36. Raiz de 36 é igual a 6. Então, ele também é um número natural. E por último, o nosso 12. Agora, os números inteiros. Números inteiros são aqueles que são inteiros, ó, são aqueles que não têm vírgula. Entendeu? Tanto positivo quanto negativo. Então, o primeiro, menos 7. Depois nós temos o 10 quintos, que é igual a 2. Nós temos raiz de 36 também. E o nosso 12. E agora os números racionais. Os racionais são todos aqueles que podem ser, que são uma fração ou que podem ser uma fração. Então, 9/2 é uma fração. Menos 7, que é menos 7/1. É só a gente transformar ele numa fração. Fácil, fácil. 5,81. 5,81, que é igual a 581/100. 10 quintos já está em forma de fração. Raiz de 36. Raiz de 36 é igual a 6/1. Menos 1/4 já está ali. Então, menos 1/4 já está em fração. 12 é igual a 12/1. E menos 0,3 é igual a menos 3/10. E assim a gente acaba a nossa aula das questões comentadas, viu?
Um beijo do tio Matheus. Tchau.